A gente vê isso muito no esporte, né? Equipes bem preparadas e que pela cabeça, na hora de uma dificuldade, como você falou, da dor, eles desistem, meio que aí não vai adiante. Esse é o mundo do empreendedorismo, né? Pouquíssimas empresas dão certo, sobrevivem. Né? Existe um estudo que menos de 5% das startups vive mais de 7 anos. Por quê? Porque desiste. Não é que um é pior do que o outro, ou um é menos talentoso do que o outro. Porque desistiu. E o início é o mais difícil, né? Então, no início... momento da dificuldade, as pessoas desistem da luta. Sempre é mais difícil, né? O início, ele tem os seus desafios, depois os o desafios meio também tem. começam a ser milionários ali, né? O começo é um pouco menos, depois o negócio começa... Depois a dificuldade muda, mas continua difícil, né? Exato, exato. Eu queria comentar ainda agora que eu li o livro Nada Pode Me Ferir, te ouvindo falar. Você já leu esse livro? É muito interessante. É de um cara que ele virou Navy, né, lá dos Estados Unidos, e ele teve uma infância muito pobre, muito difícil, e ele começou a querer se desafiar. Ele corria assim, mais de 100 quilômetros, e ele sentia dores, o pé sangrava, e ele não parava, porque ele tinha essa mentalidade de que nada podia ferir ele, mais do que ele já tinha sido ferido, e ele ia, e ele se vencia. Sensacional o livro, muito legal. E te ouvindo falar, eu me lembrei bastante, assim, da mentalidade. É muito parecido. É tudo uma questão de você olhar para o que tem que olhar e não para aquilo que quer te desviar do que você quer fazer. Exato. Né? Exato. Muito legal. Mas é difícil ser focada, né, Ju? E a gente admirou muito vendo você falar lá em Harvard sobre essa determinação, né? Sobre o quanto você sabia onde você queria chegar e que nada te parou para o seu objetivo. E a gente viu aqui que você se reinventa muito, né? Que você se formou advogada, de repente você falou, não quero mais isso aqui não está mais me trazendo o que eu quero, que é impactar vidas. Aí você foi e empreendeu. Então, quando a gente olha, agora você, depois de tudo realizado, você falou, não, agora eu vou ser mãe. Como foi essa decisão de ser mãe e não se cobrar, como muitas mulheres se cobram, jovens, com 30 e poucos anos, elas falam, não, eu tenho que ter filho agora. E muitas vezes elas desviam o foco, porque a gente sabe a dificuldade de ser mãe, sem estar estruturada para. Sim. Eu acho que a sociedade, ela impõe muitas coisas para nós, mulheres, ali, né? E eu nunca me importei com isso. Então, com 30 anos, falavam, você não vai casar? Não vou casar, ponto. Eu nem dava muito... você não vai... Imagina, nem chegava na segunda pergunta, que era, você não vai ter filho? Porque eu era solteira, né? Então, tipo, mas ficava nessa você não vai casar? Quando que você vai casar? E aí, te olham como se, tadinha, daqui a pouco alguém vai te querer, né? Isso vem mudando, mas eu tenho 41, né? A minha filha sente isso, Ju. Ela tem 26, vai fazer 27 agora, semana que vem. Ela acha, né? Às vezes ela pensa que já tá... Mas até que agora ela disse, não, mãe, agora eu só quero mesmo daqui a uns 3 anos, eu acho que eu tô no meu momento. É aquilo que você falou de cuidar do jardim, que a borboleta vem. Eu sinto que ela tá nessa fase da vida dela. Sabe? Ela tá cuidando do jardim para o negócio ficar forte, robusto, para a borboleta certa vir. Porque não é qualquer borboleta também. Ainda tem isso, né, Ju? Não é qualquer borboleta. Você sabe que a vida inteira eu sempre... Eu nasci com um propósito muito firme. Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. E eu nunca me preocupei. Eu não vou casar. Eu não vou ter filho. Muito pelo contrário, assim. Tanto que quando eu conheci o meu marido, eu nem estava procurando. Com 36 eu estava tranquilona, assim. Eu estava focada no meu profissional, eu estava focada numa fase minha de autoconhecimento, que foram assim, eu fiz vários cursos, foram 6, 7 anos focadas em me melhorar. E a partir do momento que eu me melhorei, que aí vem o que eu te disse eu melhorei o jardim e a borboleta veio. E quanto mais bonito o seu jardim, mais bonita a borboleta. É energia. É energia. Você não consegue atrair uma pessoa incrível se você não é incrível. Perfeito.
Olha, a modéstia. Não, mas é verdade, Ju. Mas é o autoconhecimento. Mas é o autoconhecimento. Eu acho que a idade, a maturidade, ele nos dá isso. Sim. Não é falta de modéstia. É você saber quem você é e o que você merece. E não tem nada... Porque a gente cresce, né? Não, para com isso. Deixa de ser besta, né? Deixa de se achar metido. Mas não, é muito importante que a gente saiba o nosso verdadeiro valor. E quem merece estar do nosso lado mais ainda, né? Porque eu acho que o parceiro de vida determina muita coisa. Sim. Uma pessoa pode te jogar muito para baixo, como ela pode te elevar e como ela pode te deixar ali no platô. Então, o parceiro de vida, a gente tem que ter consciência de quem merece, de fato, entrar na nossa vida. Eu tenho até uma história, né? Que eu não falo muito, mas quando eu conheci meu marido, a gente foi no segundo encontro e ele me perguntando o que eu queria da minha vida. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu preciso te contar uma coisa. Aí ele olhou pra mim e falou o quê, né? Eu falei, eu quero ser bilionária. Ela falou isso pra mim lá em Harvard. Eu disse pra ela, não, porque agora eu quero ficar muito rica. Ela, que rica? Rica você já é, tem que ficar bilionária. Eu digo, eu vou ficar, Ju. E aí eu olhei pra ele e falei, eu quero ser bilionária. Pra ser bilionária, eu preciso trabalhar muito. E como eu sei que a sociedade, nem todos os homens... bancam esse tipo de mulher, eu falei, eu preciso ser muito transparente com você, porque eu não vou abrir mão do meu sonho. A gente tava se dando super bem, ele já tinha falado que eu era a mulher da vida dele, eu já tava super apaixonada, mas eu fui firme no meu propósito. Você vai querer você quer estar comigo? Negociável, né? Ele falou, linda, tamo junto. No que precisar, vamos trabalhar. E aí foi legal que até ele deu uma animada. Por quê, né? E por que isso? Volto pro propósito. De quanto mais dinheiro, mais eu ajudo as pessoas. Quanto mais poder, você mais impacta as pessoas, desde que você tenha uma mentalidade boa, uma maturidade legal. Porque o dinheiro é uma forma de uma perdição, né? Você pode se perder pelo dinheiro. Então, eu não sou uma pessoa que vai lá e compra milhares e milhares de bolsa. Eu não sou uma pessoa que vai lá, eu tenho lá o meu guarda-roupa neutro, preto, branco. Hoje que eu inovei aqui... Pra combinar. Mas é isso, eu não tenho essa expectativa. Eu quero muito ter uma vida boa, obviamente, acho que isso move a gente também, mas eu quero fazer alguma coisa social, eu quero ajudar as pessoas, eu quero incluir mais as mulheres na tecnologia, eu quero incluir mais as mulheres a saber se posicionar, a saber se colocar, porque a gente foi educada diferente. Até a sonhar grande, né, Ju? A sonhar grande. Sonho pequeno, às vezes. Às vezes as pessoas não até feio sonhar nelas mesmo, mas né? você sabe que eu tenho uma teoria? Nós mulheres... E essa foi até uma briga com a minha mãe. Eu tô grávida, né? E se fosse uma menina, eu falei, mãe, eu não quero ensinar a minha filha ficar dando presente de comidinhas, vendinha, negócio de lavar a casa. Por quê? A gente ensina as mulheres a ser dona de casa. E tudo bem, cada um vai ter a escolha que quiser. Ponto. Mulher... Pode ser o que quiser. E a gente ensina os homens a terem desejos, ambições, helicóptero, carro. É verdade. Desafio. Vai lá, filhão, vai lá. Caiu, levanta, vamos lá. A menina caiu, é minha princesinha. Você caiu, vem cá que o papai te cuida. Sensacional. Então, mas é verdade. Começa na educação. Você quer dar uma vendinha? Você quer dar a cozinha? Faz a sua filha ser empreendedora de um restaurante. É verdade, Ju. Vamos montar aqui, faz ela entender, pegar lá o caixa, dinheiro, lidar com dinheiro, vamos aumentar o seu restaurante. Tudo bem, não tem problema, não precisa ser o carro, o helicóptero. Então, eu acho que eu tive uma educação muito diferente, porque a minha mãe trabalhava e eu tinha 3 meninos, um irmão e 2 primos muito próximos, e eu brincava de polícia e ladrão, eu brincava de pega-pega, eu brincava de escolinha, eu brincava de o negócio da carta do carro, qual era o carro, o que a gente vai ter, entendeu? Vamos ter um avião, vamos ter um helicóptero. Entraste na vibe então, deles, né? Eu cresci desafio, entendeu?
Desafio total. Isso não me fez menos mulher. Menos feminina. Menos feminina. Isso me fez ter ambição. Querer ir atrás das coisas. Então, eu acho que a gente tem uma obrigação de... como a gente está educando as nossas filhas? Como a gente está educando as nossas meninas? Porque depois a gente não pode cobrar ela se colocar. Se a gente fala, olha como você fala. Olha como você se porta. Que roupa é essa? Entendeu? Você vai educando, mas você tem que... Cerceando, né? Como que você quer que ela se coloque numa reunião com 10 homens? Se ela não consegue nem se expressar, às vezes, dentro de casa, porque você poda aquilo. Exato. Né? É muito importante isso, viu? Porque eu sou mãe de menina, e eu acho que eu cometi alguns erros de superproteção. Principalmente de superproteção. Eu fui uma mãe extremamente superprotetora. Hoje eu peço até desculpa para os meus filhos e eu me educo hoje. Mas a gente não tinha consciência, né? Eu acho que eu fui mãe muito nova também e separada do pai, então aquela responsabilidade toda em mim. Tudo bem que o pai sempre foi presente, mas quando você está só com seu filho numa outra cidade ou cuidando, mesmo que tenha o pai presente, ele está noutra cidade, não é teu marido. Acontece alguma coisa, a responsabilidade... Então eu acabei sendo muito superprotetora. E eu tenho consciência. E eu peço desculpa para eles hoje. Eu digo, não deixem mais eu fazer isso. E o meu filho foi que botou freio em mim. Foi ele que me fez perceber. Ele, mãe, para com isso, mãe. Mãe, já deu. Aí eu, tá bom, tô aprendendo a ser mãe de adulto. Então, hoje,